Bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal aqui da Fundação Oswaldo Ramos, da disciplina de nefrologia. E nós convidamos hoje a Cláudia Felipe, que é gerente médica de pesquisa clínica da Novartis. Ela foi coordenadora de pesquisa aqui do Hospital do Rim desde o início da fundação do hospital, há 25 anos. Ela ficou por 20 anos aqui no hospital. E agora ela é gerente médica de pesquisa clínica da Novartis. Ela ganhou uma experiência muito grande aqui no Hospital do Rim, tanto no gerenciamento de pesquisa, nós começamos junto aqui, a Cláudia contribuiu na formação de muita gente, estruturação do grupo, formação de um número muito grande de pessoas que hoje estão representadas nas principais indústrias farmacêuticas e também nos principais órgãos regulatórios aí de pesquisa clínica. E essa formação ela é contínua aqui. Então, a própria Cláudia hoje é uma das pessoas que levam algumas pessoas que estão formadas aqui no hospital, que nós damos uma expectativa muito grande, ela vem aqui e leva a pessoa para trabalhar com ela, o que é bastante razoável, porque ela teve bastante sucesso, e nós achamos ruim, mas comemoramos. E uma das vocações do Hospital do Rim é formar pessoas do mercado. Então, isso, tanto como eu disse, nós achamos ruim quando você saiu, mas comemoramos, e quando sai alguém daqui também, que sai bem formado, que vai multiplicar os conceitos que nós ajudamos a fabricar aqui, isso é importante para nós dentro da nossa vocação. Então, eu queria agradecer, Cláudia, parabenizar você por tudo que você fez aqui na instituição, continua fazendo, como você hoje, a Novartis, eu falo que a Novartis é uma filial do Hospital do Rim, quase a maioria das pessoas que estão na liderança em pesquisa clínica na Novartis, alguns até fora do país, foram formados aqui. Isso também com outras indústrias está sendo mais ou menos parecido. Eu sempre, como o Celso mencionou, ele tinha uma certa reserva assim, sobre pesquisa clínica, e a argumentação para mim é bem simples, assim, a universidade não fabrica medicamentos, o Hospital do Rim não fabrica medicamentos, e a indústria fabrica medicamentos, mas não tem pacientes. Então tem que ter, a indústria fabrica o medicamento, tem que ser testado, e tem que ser testado onde tem paciente. Então essa associação entre a universidade e a indústria, ou então o centro de pesquisa e a indústria, ela é fundamental para que o benefício que a indústria desenvolveu seja mesmo testado e aplicado na prática em benefício dos pacientes. Eu queria te agradecer, Cláudia, mais uma vez, assim, o prazer de ter você aqui, toda a tua serenidade, como você cuidou desse grupo aqui, formou o grupo aqui no Hospital do Rim, junto com o Dr. Hélio, que ficou fora há bastante tempo, trouxe esses conceitos de pesquisa aqui para nós. Boa, Cláudia. Muito obrigada pelo espaço para falar de um tema que gosto muito e adoro disseminar também a forma como nós sempre trabalhamos aqui. Então, o que eu vou abordar, nos próximos minutos, nessa minha aula? O processo de desenvolvimento de novas terapias, os objetivos que existem além da aprovação de um produto em relação à sua eficácia e segurança, uma mudança de paradigma que nós vimos no desenvolvimento de terapias aí na última década, a importância dos estudos de vida real, as principais dificuldades que nós observamos em conduzir estudo clínico e oportunidades, que aqui é sempre um espaço muito importante para a gente pensar juntos. Então, em relação ao desenvolvimento de uma nova terapia, ele ocorre em um processo segmentado em fases. Então, desde a identificação de um potencial alvo até a escolha de qual molécula vai ser estudada ao longo desses processos, vem os estudos não clínicos, seguidos de toda a fase clínica. Fase 1, que geralmente são estudos farmacocinéticos, para determinar comportamento de distribuição, absorção, metabolização de um produto. Fase 2, da prova de conceito, estudos investigacionais de dose.
e fase 3, que são estudos destinados a confirmar a eficácia e aprovação. Aí existe um processo de aprovação, que leva um tempo considerável também. Depois da aprovação, a história continua, né? Não acaba aqui. Um dado super importante, inclusive dessa publicação de janeiro do ano passado: a cada 100 mil potenciais moléculas, apenas 5 chegam na fase 1 de desenvolvimento para aprovação de um composto. Então, é um processo extremamente arriscado. Isso leva um tempo considerado, de forma geral, até chegar ao término da fase não clínica de 3 a 4 anos, e é esperado de 8 a 10 anos para os estudos de fase clínica e mais um ano de aprovação. Toda essa história chega a um investimento que vai de 1,5 a 2,5 bilhões de dólares. Outro ponto extremamente importante para considerar no processo de desenvolvimento de uma nova terapia é o número de voluntários que vão ser expostos ao longo desse processo. Então, nas fases mais precoces, um número menor de pacientes, até porque é um momento em que ainda sabemos pouco sobre o produto, temos pouca informação de segurança, e a segurança é sempre o fator mais importante. Então, a exposição aos voluntários aumenta conforme progride a fase de desenvolvimento. E dependendo da área terapêutica, pode chegar até números menores ou maiores que esses. E um dado importante: por ano, estima-se um investimento de 150 bilhões de dólares para conseguirmos aprovações de 50 novas terapias. Então, como eu disse, é um processo longo, elevado custo e elevado risco. E quais são os fatores que influenciam a decisão em investir no desenvolvimento de uma nova terapia? Como comentamos, né, na nossa conversa inicial, do ponto de vista científico, ter o esclarecimento, o entendimento da fisiopatologia e determinantes genéticos de uma doença abre portas para estudos de novos alvos, de novas terapias. Junto a isso, avaliar a necessidade médica não atendida de determinada indicação, a relevância do mecanismo de ação desse novo produto que vai ser investigado e outras questões extremamente importantes, como, por exemplo, a oportunidade comercial para essa indicação específica, para essa nova molécula que tem uma relevância importante. Quais são os competidores, como está o mercado, quais outros produtos estão em desenvolvimento. A decisão em seguir ou não com um novo produto também leva em conta o risco técnico, da farmacotécnica, da manufatura desse produto e também riscos regulatórios. Um ponto importante, o tempo de patente, porque pode ser uma molécula que já foi iniciada o desenvolvimento em outras indicações e a patente já registrada, então vai sobrar pouco tempo de patente para novas indicações. E super importante, o processo de incorporação e reembolso desse produto. Então, são critérios que levam em conta não só ciência, ponto de vista clínico, epidemiológico, manufatura, mas também estratégias de negócio. E isso é feito uma revisão constante. Então, ao longo de todo aquele processo de desenvolvimento, constantemente esses pontos estão sendo reavaliados para ver se vale a pena continuar no desenvolvimento de um novo produto. Isso é dinâmico. E um outro ponto extremamente relevante: o processo não termina com a aprovação, mas sim em garantir que esse novo produto aprovado vai existir um acesso e um uso correto para os pacientes para utilizar essa terapia. Então, para ter uma nova tecnologia incorporada e reembolsada, tanto no sistema público quanto privado, os patrocinadores, os fabricantes, eles precisam trabalhar dados integrados de evidência, que seriam não só os dados do desenvolvimento técnico desse produto, onde a gente está buscando confirmar eficácia e segurança, mas também dados adicionais que a gente categoriza em 3 níveis. Então, do ponto de vista clínico, essa nova terapia é eficaz e segura? Quem vai responder isso é esse processo longo aqui, que vai de fase 1, fase 2, fase 3. Ele responde apenas essa questão, esse ponto de vista, se o produto é eficaz e é seguro.
Mas é necessário também ter uma análise econômica. Qual é o custo-efetividade dessa nova tecnologia? Quais recursos vão deixar de ser utilizados ou precisarão ser utilizados? Isso tudo leva em conta nessa avaliação. E um outro ponto importante também é um tripé. É o ponto de vista humano. Essa nova terapia, eventualmente mais cara, impacta em qualidade de vida? Reduz as dificuldades, tanto de paciente quanto cuidador? Então, é um pacote que é avaliado para essa decisão se o desenvolvimento vai à frente ou não. E como resultado de todo esse processo, na forma como ele existe, enganei aqui, o que se tem é que o número de terapias aprovadas não é proporcional ao investimento realizado. Então, esse gráfico mostra o número de aprovações realizada ao longo de muitos anos, e aqui essa curva azul pontilhada, o número de produtos que foram aprovados, enquanto a área azul mostra o montante de investimento. E é, de fato, desproporcional. E onde estão os desafios, né? Então, contando vários produtos, várias terapias que já foram lançadas nas últimas décadas, quando se tem uma terapia com uma inovação incremental, a dificuldade é muito grande, porque as terapias anteriores, que já foram radicais em algum momento, trouxeram uma mudança, um impacto importante nos desfechos clínicos. Qualquer nova terapia que tenta ser avaliada do ponto de vista de eficácia e segurança, muitas vezes vai ser necessário um estudo com um número de pacientes muito grande e, eventualmente, um acompanhamento muito maior para mostrar uma diferença estatística em relação àquilo que já existe. Sem contar que, para se notar diferenças importantes entre terapias que já existem, a população precisa ser extremamente selecionada e processos muito rigorosos para tirar viés, para tirar qualquer variável confundidora. Isso tudo torna o estudo bem difícil. Por outro lado, temos as terapias com inovações radicais, que seriam as terapias para as doenças que ainda não existem terapias aprovadas, que nós chamamos de orphan drugs, e que muitas vezes se impacta também nas doenças raras. Então, para aquelas indicações que ainda não existe terapia aprovada ou as terapias existentes ainda não são satisfatórias, a oportunidade aqui é maior, mas muitas vezes a limitação se dá pelo conhecimento da fisiopatologia, da existência de biomarcadores que possam representar um desfecho clínico relevante, e sem contar o número muito baixo de pacientes e tempo longo de processo. Então, tudo isso impacta também nesse resultado que acaba não sendo favorável. No entanto, com todos os avanços científicos, principalmente a contribuição de genômica, proteômica, metabolômica das últimas décadas, eu estou apanhando aqui. Perdão. Aqui. Nós tivemos um melhor entendimento da fisiopatologia de muitas doenças, e por conta desse cenário que estava bem desfavorável para o desenvolvimento de drogas, o que ocorreu foi uma mudança no modelo de negócio da indústria farmacêutica. Então, os fabricantes, as indústrias farmacêuticas deixaram de pensar num desenvolvimento para uma droga que atingiria elevado volume e menor margem de lucro, para um modelo de negócio em que teria uma elevada margem, mas um menor volume. O que isso significa? Nós substituímos o desenvolvimento de drogas blockbusters que beneficiavam um maior número de pacientes com um menor custo, para desenvolvimento de drogas mais personalizadas. E sendo mais personalizadas, são terapias que atingem o menor número de pacientes, mas por conta de tudo que é necessário para desenvolvê-la, o custo desse produto é maior. E foi assim, então, que deu-se espaço para a medicina de precisão, para as oportunidades de estudos em doenças raras e terapias-alvo. E para que essa mudança ocorresse, o que foi necessário?
Primeiro, uma colaboração importante entre agências regulatórias, academia e iniciativas privadas, porque essa mudança, esse paradigma, né, de mudança de negócio da indústria farmacêutica precisava de outros incentivos governamentais, além da iniciativa privada, para que pudesse ser feito investimento e desenvolvimento em áreas com um menor número de pacientes para ser beneficiado. Então, junto às agências regulatórias, foi criado designações específicas para indicações em que um menor número de pacientes são acometidos. Muitas definições de desfechos foram necessárias, porque para muitas indicações não era ainda claro na literatura qual o melhor desfecho a ser estudado dentro de um modelo de estudo clínico. Muitas vezes, o que é necessário também é ter um desenho de estudo muito mais flexível. Então, existem estudos em doenças raras, por exemplo, que o projeto principal que está sendo feito para avaliar eficácia e segurança de um determinado produto pode ser feito num braço único, diferente daquilo que a gente está acostumado de braços comparativos, duplo cego, duplo placebo. Isso tudo porque o número de pacientes é tão pequeno, eventualmente, que o tempo necessário para incluir o número de pacientes para se ter uma comparação seria muito longo. Isso aumentaria muito o custo do desenvolvimento desse produto. Foi necessário também ter processos regulatórios mais favoráveis. Então, para desenvolver novas terapias nessas áreas, as agências regulatórias estão muito mais próximas dos patrocinadores, fazem reuniões, desenham um protocolo junto com elas, discutem mais de uma forma mais próximas que os relatórios regulares. E essa participação mais ativa fez com que, nos últimos anos, aumentasse muito o número de drogas aprovadas para indicações e que não existia antes tratamento disponível. Aqui até é um dado atualizado, é um dado que apresenta o número de terapias aprovadas pelo FDA desde 94 até 2023. E o dado do ano passado, de 2023, é aquele que eu mostrei no primeiro slide para vocês. Foram 55 novas terapias aprovadas pelo FDA em 2023, sendo que 56% delas tinham alguma prioridade na revisão regulatória, ou seja, preenchia um desses critérios de uma designação especial no processo de desenvolvimento. 52% delas eram orphan drugs, então foram drogas desenvolvidas para indicações em que não existia terapia aprovada. E para conhecimento, orphan drugs são todas as indicações que, por exemplo, acometem menos que 200 mil pacientes nos Estados Unidos. 16% dessas drogas eram drogas com a designação breakthrough, que também são drogas sem terapia aprovada, para uma indicação que não existe terapia aprovada e uma indicação com impacto relevante na sobrevida do paciente, inclusive algumas delas na nefrologia. E 16% tiveram uma aprovação acelerada. O que é a aprovação acelerada? Ela é baseada em dados preliminares de desfechos baseados em biomarcadores, que na verdade não representam um desfecho clínico principal, mas é um biomarcador que a gente acredita que está representando o desfecho clínico principal que vai ser avaliado em longo prazo. Então, esse slide representa muito toda essa mudança que aconteceu nas últimas décadas. Então, em termos de cenário regulatório, a gente tem essas evidências de que ele ficou mais favorável para o desenvolvimento de novas terapias. Então, tendo um esclarecimento da fisiopatologia da doença, mais dados disponíveis e um processo regulatório que ajuda o fabricante, o patrocinador, abriu caminho para o desenvolvimento de terapias para indicações que antes não estavam no alvo do interesse de todos esses stakeholders aí relacionados. Mas o outro ponto é extremamente importante, como reduzir o tempo de desenvolvimento. A gente viu que o processo é longo, de alto custo e falha muito. Então, outro ponto de muito interesse é como reduzir esse tempo para desenvolvimento. E a resposta a gente tem hoje em dia na integração e conexão de dados e informação. Então, o que a gente tem hoje, né, disponível, que não existia há pouco tempo atrás, na dinâmica como ele está disponível hoje?
dados de genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica, que mostram alterações antes mesmo de se ter sinais e sintomas de doença. Tudo isso associado a dados de estudo real seria, então, uma abordagem importante para entender melhor as doenças e talvez desenvolver uma terapia mais rapidamente. E aí eu trago a importância de se trabalhar os estudos de vida real. Estudos que, historicamente, estavam resumidos a mais análises descritivas para caracterizar pacientes, estabelecer associações e correlações entre riscos e desfechos, mas hoje, com a tecnologia e o nível de estatísticas que se tem disponível, elas são análises mais avançadas, que trabalham com modelos preditivos, machine learning, algoritmos que são capazes de extrair dados que antes a gente não conseguia ver. E é lógico, precisa de um big data, né? De uma fonte de dados muito grande para se ter um valor, robustez nessa análise e um resultado bastante significativo. Uma importância de se trabalhar estudos de vida real que complementa tudo isso que se tem disponível atualmente é que nós trabalhamos com dados locais e não apenas dados globais. Então, não são dados globais disponíveis na literatura representando a população brasileira, mas pode ser dados locais, que representam a epidemiologia, a história natural da doença na nossa população. Mas para isso ser real, para termos isso na prática, sem dúvida é necessária uma expansão tecnológica significativa que possibilita a integração de todos esses dados. Então, embora até comentei, né, há 26 anos atrás, quando começamos a fazer pesquisa, toda a informação estava em papel, teve um avanço importante no nosso dia a dia, no dia a dia da instituição de vários lugares aqui no país, em termos de digitalização, automação, acesso ao dado virtual. Mas isso não é uma realidade uniforme em todo o país. Então, tem muito ainda para ser expandido. Então, essa é uma área que merece muito foco, muito investimento para a expansão, porque garantir essa possibilidade de integração, juntamente a uma evolução e adequação conforme necessário das leis de proteção aos dados, vão permitir toda essa integração que se espera para que, de fato, o paciente esteja no foco do negócio. Então, esse é um ponto muito discutido em todas as áreas relacionadas ao desenvolvimento de um novo produto, porque se a medicina é de precisão, se a terapia é personalizada, é importante entender a necessidade desse paciente, não só no nível da heterogeneidade da doença, mas até as particularidades que podem gerar impacto no desfecho clínico. E foi baseado nisso, então, tá certo. E foi com essa integração de dados e informações que houve a transição para a medicina de precisão. Então, nós saímos de um processo em que uma única terapia, muitas vezes com uma posologia única, de amplo espectro, era suficiente para era o que existia, né, para toda a população. Teve uma transição com conhecimento um pouco mais de associação de riscos e comorbidades para uma medicina estratificada, em que diferentes grupos de pacientes poderiam receber eventualmente posologias diferentes, exposição ao produto diferente, e hoje a gente fala de uma medicina de precisão, que baseada em todas as informações possíveis, genômicas, proteômicas, estilo de vida, história da doença, diagnóstico, a gente pode chegar numa medicina mais personalizada. Então, esse é o futuro que se espera dentro da pesquisa. E acelerar o processo de desenvolvimento é importante tanto para o paciente quanto para o patrocinador. Para o patrocinador, porque, como eu comentei, ao longo de todo esse período, é necessário ter aquelas revisões constantes, se vale a pena manter o desenvolvimento do produto ou não, e se discute muito a importância de antecipar todos os problemas o quanto antes.
a falha é muito grande. Em fase 3, a gente ainda tem uma falha de 70% do desenvolvimento dessas terapias. Então, falhar em processos mais precoces seria o ideal, porque você evita tanto investimento em algo que não vai dar certo e a exposição do paciente a algo que ainda é desconhecido. Então, acelerar o processo para o patrocinador tem essas particularidades, sem contar o tempo de patente. Em algum momento, a molécula é patenteada e, a partir daí, o relógio da patente começa a contar, que é de 20 anos. Então, se o desenvolvimento leva muito tempo, sobra pouco tempo de comercialização desse produto depois. E a importância para o paciente ter acesso a um novo produto mais rápido. Então, espera-se, e até essa publicação discute muito esse assunto também, que com esse cenário regulatório mais favorável e a possibilidade de integrar dados, antecipar os problemas e fazer o desenvolvimento das drogas de uma forma mais dinâmica, a gente consiga desenvolver mais produtos mais rapidamente. E na prática, para quem faz pesquisa hoje, né, quais são as principais dificuldades? Antes de falar da dificuldade, eu vou deixar claro o objetivo que se tem quando a gente busca um parceiro, uma instituição de pesquisa, um investigador. Então, a parceria patrocinador, instituição e investigador tem como qual o principal objetivo? Primeiro, garantir a segurança do paciente que está participando de todo esse processo, garantir a qualidade dos dados que vão ser obtidos, para que esses dados sejam confiáveis e, de fato, o resultado apresentado é o resultado que representa mesmo aquilo que foi investigado, e o tempo. Mostrei aí nos slides anteriores o impacto, a importância do tempo no desenvolvimento. E, na prática, tudo isso é muito afetado se o recrutamento de paciente não é feito dentro do prazo esperado. E eu até trouxe como referências dados da literatura mostrando isso. A gente sempre discutiu esse tópico, né, doutora Elia, ao longo dos anos que fizemos pesquisa aqui. Vejo essa dificuldade também, estando na indústria farmacêutica. A dificuldade no recrutamento de pacientes é a principal preocupação na condução de um estudo clínico. E olha esses dados que eu trouxe da literatura. Cerca de 80% dos estudos clínicos precisam prolongar o prazo de recrutamento ou adicionar novos centros de pesquisa, porque aquilo que foi estimado, planejado, não foi atingido. 9 em cada 10 estudos dobram o tempo originalmente estimado para atingir as metas de recrutamento. 11% dos centros não inclui um único paciente. E isso é triste, porque é um investimento enorme, é o tempo da equipe do centro, é o tempo do investigador, é o tempo do patrocinador, e às vezes não é recrutado um único paciente. 55% dos estudos não atinge a meta estabelecida de recrutamento. Além do impacto do custo, o que existe também é a perda de retorno a cada dia de atraso. Como eu mostrei para vocês, tem a questão da patente e a data esperada de lançamento de uma nova terapia. Se o desenvolvimento atrasa, além de você ter um custo maior nesse investimento, você deixa de receber esse retorno. Sem contar o impacto ético. Então, nós incluímos pacientes no estudo que foram expostos a um produto que ainda não sabemos se é eficaz ou não, e quanto mais tempo demora, mais tempo ele pode ser exposto sem termos essa certeza. Impacto também na diversidade da população. Se esses centros que não contribuíram com o recrutamento são centros que poderiam auxiliar na questão da diversidade, em garantir que seja um estudo com mais diversidade, diferentes etnias, isso pode ter um impacto também. E muito importante também, do ponto de vista científico, que são perguntas que ficaram sem resposta. E isso é muito grande e chama bastante atenção. 1/3 dos centros não recruta paciente, enquanto 1/3 recruta de 70% a 80% dos pacientes. E aí, acho que até relacionado a um comentário que o doutor Hélio fez agora, é por conta disso que muitos patrocinadores buscam hoje instituições parceiras. Então, por conta desse histórico aqui, de que poucas instituições recrutam mais, é importante trabalhar de perto com essas instituições parceiras para garantir o recrutamento dos pacientes e garantir, através dela,
delas, capacitação de novos centros e treinamento de novos centros. E diante de todo esse cenário, quais são as oportunidades para os centros de pesquisa? Então, desde sempre nós aprendemos aqui com a nossa experiência no Hospital do Rim, a importância e a diferença que faz se ter uma equipe capacitada. E essa é a mensagem principal para quem tem interesse em fazer estudo clínico, montar um centro de pesquisa, conduzir estudos clínicos em diferentes áreas terapêuticas. Não basta apenas o investigador, precisa de profissionais capacitados para isso. Além disso, a estrutura física da instituição para conseguir conduzir o estudo conforme as necessidades de cada protocolo. E diante de tudo isso que nós discutimos nos slides anteriores, cada vez mais estamos fazendo estudos em indicações que não são tão prevalentes, né? Não são pacientes muito fáceis de serem encontrados para serem incluídos no estudo. Então, uma rede de colaboração é fundamental. Acho que só esse item aqui merecia uma hora de discussão do impacto que isso pode trazer. Nós costumamos discutir hoje em dia que por trás de cada instituição que faz pesquisa clínica tem uma rede de colaboração extremamente importante e que precisa ser reconhecida. Porque muitas vezes o paciente que vai ser incluído no estudo não é o paciente que está aqui na instituição, mas ele vai ser referenciado de outro colega, de outro lugar, por ser um paciente difícil. Então, são indicações mais raras, de baixa prevalência, e os protocolos são cada vez mais exigentes em relação aos critérios, para garantir que você tirou todos os viés e variáveis confundidoras da análise. Então, ele é um paciente mais difícil de ser recrutado. Por isso, trabalhar uma rede de colaboração e estratégias de recrutamento é um tópico novo, é uma área a ser abordada, e eu vejo aqui uma grande oportunidade para os centros de pesquisa, desenvolver esse tema, desenvolver essas estratégias para garantir a possibilidade de fazer estudos de diversas áreas. Como eu falei, por serem estudos mais complexos e em população mais rara, a gente tem uma demografia diferente aqui, até em termos dos profissionais. O tempo que a equipe de pesquisa gasta para identificar um paciente, avaliar os critérios e colocar no estudo um único paciente, muitas vezes é o mesmo tempo que gastaria para recrutar 50 pacientes num estudo que nós fazíamos há muitos anos atrás. É um estudo com um perfil de população diferente. Então, trabalhar o referenciamento e colaboração é essencial. Eu vejo aqui, como parte da minha formação, junto com a coordenação de pesquisa clínica, em paralelo teve uma formação acadêmica importante de todos que trabalharam aqui com a gente. E eu acho que compartilhar isso com essa rede de referenciamento pode ser um atrativo. É fato que a cultura de pesquisa clínica, ela ainda tem muito espaço para expandir dentro do Brasil. Quando a gente fala desse tema, acredita-se que são pacientes que ainda não sabem sobre pesquisa clínica e têm dúvidas quanto à participação do estudo, mas não, isso muitas vezes é novidade até para profissionais. E tem um dado, acho que no próximo, esse slide apresenta bem isso. Como eu comentei, né, nós trabalhamos em 2% apenas das pesquisas clínicas mundiais. Esse é um dado retirado desse site, é um dado atualizado, que mostra que no Brasil existem cerca de 8.800 centros de pesquisa e no mundo 440 mil. Considerando o nosso número de habitantes do país, cerca de 200 milhões, cerca de 600 mil médicos registrados, nós temos apenas 15 mil investigadores. Então, nós sabemos que a formação em pesquisa clínica nem sempre está dentro do currículo da formação acadêmica de um médico ou de outros profissionais de saúde, como farmacêuticos, biomédicos, biólogos, e que participam bastante também desse cenário. E esses números mostram o quanto a gente ainda pode expandir. E eu acredito nessa expansão através de instituições que já têm esse conhecimento, levando em conta essa oportunidade de criar redes de referenciamento para esses estudos que hoje são com uma população tão específica. Imagino que seria o cenário ideal. Queria ouvir de vocês também.
Um outro ponto importante como oportunidade para o Brasil, o doutor Celso Granado comentou da importância da diversidade, e aqui existe um potencial muito grande da população brasileira. Atualmente, acho que de 2 anos para cá, o FDA exige para algumas indicações em que a etnia, sabe-se que a etnia causa um impacto importante no desfecho, o FDA exige dos patrocinadores um plano de recrutamento para garantir que pacientes de minorias étnicas serão incluídos nos estudos. Isso porque, historicamente, nem sempre as populações que tiveram acesso à pesquisa clínica representam a população como um todo. Então, é para garantir equidade, tanto no acesso ao estudo, quanto garantir que os resultados representem esses diferentes estudos, o FDA colocou essa nova norma em que é necessário recrutar uma determinada porcentagem de diferentes etnias. E a gente tem uma grande oportunidade aqui, considerando que 43% da nossa população é composta por pardos e 10% negros. E essa oportunidade, como eu falo, é dar acesso a esses pacientes a participar do estudo, mas também entender qual é o resultado, o comportamento dessa nova terapia na nossa população. Sem contar que a gente pode contribuir com dados de diversidade global. Uma outra oportunidade, como o Dr. Medina iniciou a nossa conversa, é então a nossa lei, que foi aprovada recentemente, 14.874, é a lei que dispõe sobre a pesquisa clínica com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. É muito nova, ainda estamos aguardando a regulamentação que vai explicar como ela de fato vai funcionar. Isso deve ser liberado aí nas próximas semanas, mas de forma geral existe um otimismo em relação à melhoria do tempo regulatório que ela pode oferecer. E por fim, para terminar essa discussão inicial, eu volto a dizer que pesquisa clínica é uma forma de acesso. Então, antes mesmo da aprovação de um novo produto, quem faz pesquisa clínica vê isso no dia a dia. Então, os pacientes incluídos em estudos clínicos, ele tem acesso a uma equipe multidisciplinar, com uma capacitação diferenciada, acesso a exames, procedimentos, tratamentos que muitas vezes não teria na assistência. Existe, ao longo dos anos, uma melhoria nos processos dentro da instituição, capacitação de profissionais. Há 26 anos não existia um profissional de pesquisa clínica e hoje nós somos tantos, né? A instituição ganha conhecimento científico independente da aprovação ou não de uma nova terapia. O processo conta muito mais, né? Nós aprendemos com o processo. A colaboração interinstituições, ela é importante. Eu vejo aqui um espaço dela expandir cada vez mais, de novo, devido ao perfil de pacientes que a gente vem estudando. E eu gosto sempre de comentar que, através da pesquisa, o paciente ele vira um participante informado, o profissional de saúde é um profissional de pesquisa e o médico se transforma no investigador. A instituição ganha muito também, porque, principalmente em relação à contribuição, quando a contribuição do investigador, do número de pacientes é relevante, essa instituição pode ser mencionada nos artigos, isso conta para as disciplinas, conta para os relatórios, ganha muita importância para a instituição, que vai além dos recursos. E era isso. Obrigada. Ver se tem alguma questão ali para a Cláudia. Cláudia, quando nós começamos o grupo, tinha um número enorme de estudos que chamávamos de estudo de fase 4, que, na verdade, não era um estudo, né? Era uma forma da indústria farmacêutica divulgar para as lideranças o benefício que ele obteve na fase 3. Então, eram estudos que eram mais para difundir o conhecimento do que obter resultado mesmo, que não influía mais na aprovação do medicamento. E dá a impressão que isso está desaparecendo ou está diminuindo, não sei se isso é verdade ou não, e eu acho que talvez seja em função da obtenção
mais fácil de banco de dados, essa informação através de banco de dados e da forma mais simples hoje de transmitir informação para as lideranças. Isso é verdade ou não? Boa pergunta. Obrigada, doutor Medina. Até comentar algo que eu não falei na reunião. De fato, eles existem e são extremamente importantes, porque antes da fase 4, a população que participa dos estudos clínicos é uma população extremamente selecionada. E o que a gente mais ouve dos investigadores é essa população não representa a vida real. E é verdade, não é para representar. Porque até a fase 3, o que a gente precisa confirmar é eficácia e segurança. Não pode ter outras variáveis, tem que tirar os viés. Extrapolar essa informação para a vida real é através dos estudos fase 4. Então, é nos estudos fase 4 que o critério de elegibilidade para participar do estudo vão ser mais flexíveis, as medicações concomitantes vão ser maiores, então a gente vai poder ver até possibilidade de interação. Então, o denominador de pacientes aumenta. Aumentando o número de pacientes incluído nessa fase, aumenta a possibilidade de encontrarmos eventos adversos que não tinham antes, mas levando em conta também que o perfil do paciente vai ser diferente. Vai ser um paciente com mais comorbidade, com história médica mais complexa, em uso de outros produtos, e é uma fase essencial e pode durar muito, doutor Medina, porque eventualmente pode vir também mudanças de formulação, de combinações, isso tudo na fase 4. Então, o ciclo de vida do produto, ele vai muito além do ponto que eu cheguei hoje na nossa discussão. Então, fase 4, ele é muito importante. O que pode também ter impactado nessa impressão do senhor é que, fazendo estudos em doenças raras, isso fica mais difícil, né? Então, muitas vezes, um estudo de aprovação de uma nova indicação para uma doença rara, ultra rara, é necessário 50 pacientes no mundo. Isso pode levar 3 anos. Então, é extremamente difícil chegar nessa condição. Então, é um processo de desenvolvimento, de aprovação, muito diferente do habitual, desse que a gente está acostumado. Só a última questão, assim, minha. Nessa medicina personalizada, nessa desenvolvimento de medicamento personalizado para a doença rara, que o número de pacientes é pequeno, a indústria farmacêutica tem uma certa resistência depois de aprovado e ter o medicamento estar no mercado, dela acompanhar, ela fazer um registro de eficácia ou de efeito colateral desse medicamento por longo prazo, que nem ela mesma fazia esse acompanhamento. Eu lembro quando nós fizemos um estudo com o Belatacept. Belatacept é um remédio fácil da indústria acompanhar, porque o medicamento é infundido uma vez por mês. Você conta quantos medicamentos quantas ampolas você vendeu, quantos pacientes você está utilizando aquele medicamento, e a indústria podia ter um registro dos pacientes que estão utilizando esse medicamento e ela poder ter esse banco de dados. Isso, eu lembro, na época eu discutia bastante, eles não queriam fazer. Por que tem essa resistência assim? Na verdade, essa é a proposta. Essa é a proposta. Essa é assim que deve acontecer mesmo. Desculpa interromper o senhor. Porque ao longo prazo, ainda mais em doenças, mais em indicações com baixa prevalência, você precisa aumentar esse denominador para ter informações mais robustas em longo prazo. Então, de fato, é a forma como deve acontecer. Acompanhar de perto e ter o registro. Então, vocês vão ter, para esse tipo de medicamento, que o número de usuários é bem pequeno, a indústria farmacêutica se propõe a fazer um registro e acompanhar todos aqueles que estão utilizando essa abordagem no mundo todo. Eu entendo que existe até um interesse para isso, para ter cada vez mais dados de segurança de longo prazo. Então, isso, nós conversávamos bastante sobre o Belatacept e nós não conseguimos fazer isso. É um remédio muito fácil de você estabelecer um acompanhamento com a indústria que produziu o medicamento na época. Posso fazer uma pergunta? Vai. Cláudia, É o seguinte, a aprovação do FDA, a gente sabe, ter todas essas fases que você explicou, mas em relação à nossa Anvisa para regulamentar no Brasil, qual é a média de tempo e qual é o custo disso para a indústria, no sentido, porque você tem uma série de documentações, eu sei que existe uma defasagem entre FDA e a Anvisa, né?
Eu me deparei agora, porque eu fui ver documentação para a Anvisa, para registro de um teste, e eu estou assustada, porque a documentação é imensa, né? E o quanto você tem que apresentar de dados ainda, desde que você tenha o produto já lançado no caso da indústria, né? Então, é isso que eu gostaria de entender, essa defasagem e o tempo disso. Obrigada, Dulce. Eu não sou especialista nessa área, eu vou compartilhar aquilo que eu sei. Então, de fato, as aprovações primeiro são FDA e EMA, e depois os demais países trabalham, existe mesmo, após a aprovação do FDA, tem aí um tempo mais longo, a Simone, aqui especialista, pode até compartilhar a experiência dela, que atrasa mesmo o processo em países como o Brasil. Mas um ponto muito importante, existe já de uns anos para cá uma harmonização entre as agências regulatórias, até para evitar que cada agência peça algo diferente. Então, um alinhamento em relação a desfecho, a desenho, aos resultados que eles querem avaliar, para que não exista o problema de cada país querer o desenho do estudo de um jeito para adaptar ao que precisa ser feito no país. Então, existe de uns anos para cá uma harmonização para mitigar esses problemas e facilitar o processo. Só vou até aí. O Celso, depois da Simone. Agora você vai ter que falar. O Celso Granato primeiro. Foi citada, tem que falar. O Celso. Cláudia, muito obrigado, Cláudia, pela apresentação, esse overview que você deu, né? Que a gente aprendeu durante muito trabalho aí no Brasil. E eu só queria rapidamente contar para vocês, ressaltar algumas coisas que você falou, Cláudia, como foi importante para a Escola Paulista de Medicina participar da pesquisa clínica. A gente criou um centro com o Davi Levi, com a Conceição Aceturi, e grande parte do sucesso que a disciplina de infectologia tem foi devido à pesquisa clínica, né? Porque, como você falou, isso torna a instituição mais cobrada com relação à exigência dos protocolos, detalhes até da infraestrutura, né? Então, realmente, é uma coisa que traz um benefício enorme para a instituição, para a formação das pessoas, né? De todos nós, né? E a pesquisa clínica como um todo é uma indústria que não é só a indústria farmacêutica e a academia, ela é uma coisa muito grande, né? Você certamente conhece o DIA, né? O DIA, para quem não conhece, é um congresso que tem anualmente, né? Drug Information Association, né? Que reúne todos os stakeholders, vamos chamar assim, né? Ligados à pesquisa clínica, desde o transporte do material, os equipamentos que são produzidos especificamente para cada processo. Então, isso para o país é uma coisa muito importante, né? Porque a instituição acadêmica se beneficia, toda a indústria que circula em torno da pesquisa clínica cresce muito, né? Você cria uma série de empregos, uma série de atividades, né, que ao longo do tempo, num país como o Brasil, com 200 e tantos milhões de habitantes, tem que ser produzido aqui. Não dá para você ficar trazendo tudo de fora, porque fica cada vez mais caro, né? Então, eu sou também muito entusiasta, viu, Medina e Cláudia, da pesquisa clínica. Eu acho que a gente deveria mesmo fazer muito mais do que a gente faz, porque, de verdade, embora muitas pessoas critiquem, né, a indústria pelo lucro que tem, muitas vezes excessivo, eu não tenho dúvida que o maior beneficiado disso tudo é o paciente. Porque ele passa a ter uma atenção muito maior, né? E eu acho que, no fundo, é o que todos nós queremos, né? Todos nós profissionais da área de saúde, é o que a gente quer, beneficiar o paciente. E isso é uma maneira muito legal de fazer isso, muito ética, né? Então, eu também sou muito entusiasta, viu, Sr. Cláudio Medina? Obrigada, doutor. Queria fazer um comentário. O senhor falou o quanto de emprego gera a operação e a logística relacionada à condução de estudos clínicos. Isso é verdade. E trazendo até uma conexão com a reunião da semana passada, com
terapias avançadas, com plataformas inovadoras, como a terapia celular. A logística para que isso aconteça, ela é tão complexa. Verdade. Precisa de profissionais especializados e diferenciados para isso. Então, são áreas que precisam expandir também e melhorar cada vez mais para que a gente possa atender o potencial do país. Verdade. Concordo. Simone. Professora Dulce, hoje o que a indústria tem entre o FDA e a submissão e a aprovação no FDA e o que você consegue colocar na Anvisa está em torno de 1 ano. Muitas vezes, a companhia, obviamente, vai preferir ter todo o time regulatório global trabalhando nessa submissão do FDA. Então, muitas vezes, é bem difícil você trabalhar no dossiê que vai para o FDA e, simultaneamente, trabalhar na submissão para a Anvisa, porque eles geralmente falam que eles não têm pessoal para fazer. E as indústrias, muitas vezes, requerem uma série de documentos que a Global submeteu via FDA para a Anvisa. Então, no final de 1 ano, acaba sendo, depois que você tem a aprovação regulatória lá na Anvisa, aí você consegue contabilizar esse processo. Pode durar 9 meses, mas vai até 1 ano. Essas são as previsões. O Hélio. A Simone é outra derivada aqui do Hospital do Rim, que está na indústria farmacêutica. Professor, um ponto que eu acho que é importante em doença rara e registros. No início, por exemplo, nas lisossomais, as indústrias, as startups lá de 2005, elas precisaram e foram obrigadas pelo FDA a ter registro, porque a doença era tão rara que, se alguém tivesse alguma dúvida, só através daquele registro era que você fazia a sua questão. Meu paciente engravidou e tem uma doença rara. O que eu faço? Doença de Gaucher, por exemplo, doença de Fabry. Então, você, como médico, você inseria o dado desse paciente, essa pergunta ia para a central, e aí eles consolidavam e davam respostas. Era assim que as coisas funcionavam. Até hoje, nos congressos europeus, as pessoas se ressentem que esses dados de registro seguem muito mais robustos na indústria farmacêutica do que nas instituições. E isso, sim, é muito importante, que as instituições possam, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu vou contar para você, é a única que tem um departamento de doença rara e que é extremamente valoroso, porque ali existe um núcleo de um registro e esse registro é um registro colaborativo. É onde você vê que ele é independente e isso é muito importante, porque muitas vezes existem dados que a própria indústria não quer tornar um pouco mais, digamos assim, mais explícito. Às vezes até é preciosismo, não é nada demais, porque se fosse algum caso clínico, alguma coisa de evento adverso, eles são obrigados a relatar. Mas, enfim, o ponto é, registros são importantes quando tem a parceria da indústria com a academia e a sociedade, porque eles, de fato, são muito robustos para tudo que se precisa, principalmente em doença rara. Cláudia, a impressão que eu tenho é que o interesse pela pesquisa clínica diminui no mundo inteiro. E eu quero ouvir essa sua opinião. Nós conversamos juntos aqui a pesquisa clínica e o termo de consentimento tinha 1 página. Hoje ele tem 40. Né? Todos os processos de condução da pesquisa clínica hoje são assim, bem difíceis e numa pesquisa isoladamente você pode ter 9 ou 10 participantes independentes, provendo produtos, droga, kits. E existe, eu acho, por conta dessa questão regulatória cada vez maior, uma aversão cada vez maior ao risco, que é inerente à pesquisa, certo? Então, por exemplo, os estudos em transplante têm dificuldade de recrutar.
E estudos de inovação, que são os melhores estudos que a gente pode ter. E dentro do próprio país, onde é o objeto de desenvolvimento, que é os Estados Unidos. E você não vê investigadores novos. Todos os investigadores que participam das reuniões são os mesmos há 25 anos. Isso é verdade? É a minha impressão? É só da área que eu trabalho? Qual que é a sua opinião sobre isso? Torelli me apertando, né? Obrigada, Torelli. Bom, os dados que eu mostrei aqui talvez justifiquem esse cenário que você colocou. De fato, é um negócio muito arriscado, né? O investimento é altíssimo, é difícil muitas vezes encontrar o paciente. Aquelas referências que eu mostrei de quantos, um terço dos centros não recruta paciente, um terço recruta 70%, 80%, então acho que esse um terço representa essa coorte de investigadores sobreviventes que você está se referindo. Então, acho que toda a minha apresentação justifica essa sua observação, que de fato é difícil, está cada vez mais difícil porque os estudos são mais complexos. Por isso a importância de ter instituições capacitadas, com profissionais treinados para isso, para facilitar. Talvez seja difícil um investigador que não teve essa formação acadêmica de pesquisa, para ele começar e ver todo esse cenário de dificuldades que eu coloquei, pode ser desanimador. Mas aí vem essa proposta que eu trouxe para a discussão de trabalhar uma rede de colaboração. Então, talvez as instituições chaves, que são aquelas com maior experiência, com investigadores com experiência, equipe capacitada, pode ajudar essa rede de colaboradores para mitigar esse problema. Acho que também varia muito de área para área. Tem áreas em que existe muita inovação e que a gente não vê esse cenário. A Alexandra é especialista na oncologia, acho que ela tem uma vivência diferente. Áreas como dentro da imunologia, acho que porque muito das fisiopatologias, muitas novidades foram publicadas na última década, surgiram mais oportunidades de terapia. Então, acho que a questão da indicação terapêutica pode afetar também. A Lê quer comentar? Só fazer um comentário, doutor Hélio. Essa não é a realidade que a gente vê agora na oncologia. É impressionante o número de médicos interessados e novos pesquisadores nessa área. E isso a gente não vê só na região Sudeste e Sul, porque são regiões onde a gente tem o maior número de pesquisadores. Cada vez mais a gente está tendo a oportunidade de trabalhar com investigadores do Nordeste, inclusive do Norte. Então, essa realidade na oncologia está bem diferente da nefrologia. Eu diria que é o contrário. A oncologia é um caso à parte. Por motivos bem definidos, né? Na minha opinião, a única medicina de maior, eu não vou nem dizer de precisão, de maior precisão é a oncologia. Todas as outras, você falou em medicina de avançada, talvez. Precisão ou de personalidade, da individualização, isso é futuro, não existe. A situação onde mais se aproxima isso nem é personalização, mas é precisão diagnóstica, é oncologia. Por isso, talvez que exista esse interesse cada vez maior. Mas as outras áreas terapêuticas, como eu faço precisão em diabetes? Nem tudo é alinhado, né? Então, cada área terapêutica está no momento, assim como eu falei, a diversidade do país. A gente ainda quer criar centros de pesquisa para doenças negligenciadas. Não sei se a Marina já saiu, mas a Marina está trabalhando fortemente nisso. Se ela estiver presente, quiser contribuir. E tem outras áreas em que a gente consegue já oferecer um tratamento de precisão. Não existe um alinhamento, né? A revisão que foi publicada na Nature em janeiro do ano passado, que eu referenciei bastante nos meus slides, ele trata bem disso. Então, de fato, o cenário da medicina de precisão é uma oportunidade de futuro, embora já seja realidade em algumas indicações. Então, mas também na oncologia, a diversidade de doença, de mecanismo de desenvolvimento de doença é muito maior. Sim. No transplante, aquele batidão. Faz o transplante, começou com
70% de resultado, e depois agora tem 95%. Qualquer novo estudo para mostrar uma eficácia no transplante é um desafio, tem que incluir um número muito grande de pacientes e um tempo de observação muito grande. Sim. Eu vejo os estudos de oncologia, aumentou a sobrevida de 3 meses para 6 meses ou para 1 ano. Já ganha uma publicação numa revista de alto impacto e isso faz com que a motivação de todos os oncologistas, ou aqueles que trabalham mais vinculados à universidade, são ávidos para desenvolver projetos de pesquisa. Para nós é mais difícil, assim. Incremental, né? É incrementalzinho, né? Para eles o radical para eles é aumentar de 3 para 6 meses de sobrevida. Já dobrou a expectativa de vida de um determinado... Deixa o Luiz falar. Acho que a Marina depois quer falar. Deixa a Marina primeiro. A Marina. O Heraldo e a Marina, depois o Luiz, aí nós encerramos. Bom dia a todos, é um prazer, parabéns Medina, parabéns aí pela apresentação. 2 pontos que eu queria colocar. Primeiro, a migração de pesquisadores do sistema público à universidade, eu acho que ela começa a fomentar, mas a continuidade, às vezes, para projetos de ponta, vai muito para a indústria privada, que depois volta cobrando parte da conta, o que é justo, isso é um mecanismo de negócio. Segundo ponto, eu quero parabenizar você, Medina, e todo o Hospital do Rim, pelos 20 mil transplantes. A gente tem tido um retorno desse seu empenho e da sua equipe, sendo uma referência para o Estado. Então, em nome dos pacientes baianos que você acompanhou e que acompanha no Hospital do Rio, eu quero agradecer. Então, são essas 2 colocações. Obrigado. Eu tinha esquecido que completou 20 mil transplantes na semana passada. Agora o que falaram é que todo dia nós batemos um recorde, né? 20.001, 20.002, 20.003, e temos que comemorar todo dia. Certo? Acho que é a Marina. Bom dia, obrigada. Que bom estar aqui. E eu só queria ressaltar, Cláudio, a sua fala da colaboração, né? Eu tenho cuidado atualmente, entre outras áreas, de estudos em doenças tropicais negligenciadas. Ver o doutor Celso aqui me faz aquecer o coração um pouquinho também. E nessa área, que é uma área que a gente começa a pesquisa clínica abaixo do nível mínimo, né? Porque são doenças da pobreza, né? A única forma que nós estamos conseguindo alavancar a pesquisa clínica é com colaboração. Colaboração entre instituições públicas que nunca tinham participado de parcerias com as indústrias, porque as indústrias nunca tinham ido a essas áreas. Colaboração com pessoas, com médicos e farmacêuticos, enfermeiros com altíssima vocação assistencial, muito comprometimento com o paciente, mas baixa qualificação em termos de metodologia e pesquisa clínica, e colaboração com um patrocinador que está acostumado com uma visão de mega trials, de fazer pesquisa em locais já capacitados. E essa mágica, né? Ainda bem que eu sou mineira, que gosto de cozinhar, porque esse caldo, o único jeito da gente conseguir alavancar isso é diminuindo o ego de todo mundo e pensando no propósito final, né? E colocando todos os personagens para sentar na mesma mesa, igual vocês estão sentados aí, e conversar abertamente sobre o objetivo. Então, é uma coisa que eu estou percebendo que pode aumentar o interesse de novos pesquisadores, porque realmente, quando você vê um desenho desse que a Cláudia mostrou, dessas dificuldades e complexidades, um novo pesquisador não capacitado vai se assustar, né? Então, ter essa estrutura e ter as cartas na mesa e um objetivo comum, talvez
seja um caminho aí para facilitar a pesquisa no Brasil. É só um depoimento, muita saudade de todo mundo. É outro derivado. Só derivado. Só para complementar, eu acho que na linha de raciocínio do Hélio, em que a precisão em doenças maiores, como, por exemplo, que tem mais mecanismos fisiopatológicos envolvidos, talvez a solução, nestes casos, sejam as doenças raras. No caso do diabetes em particular, que você citou como exemplo, que é difícil imaginar um alvo específico, eu imaginaria um estudo numa doença rara que mexesse com matriz. E, a partir daí, você poderia tentar manipular determinadas linhas fisiopatológicas com mais precisão. Claro que não é só matriz, mas resumindo o diabetes a uma doença por matriz, eu diria que aí tem uma oportunidade. Talvez não chegar na precisão da onco, como o nosso guia já referiu, que 3 meses versus 15 dias é um aumento considerável. Não estamos falando disso, mas talvez a forma de adicionar precisão no nosso dia a dia seriam justamente nas condições raras em que você tem maior controle sobre os vários mecanismos envolvidos. Eu queria agradecer a Cláudia, né? Então, a Cláudia falou sobre a pesquisa clínica, avanços recentes no desenvolvimento clínico de novas terapias. Eu quero agradecer a Cláudia, porque no desenvolvimento nosso aqui, na formação do grupo de pesquisa clínica, quando nós começamos, nitidamente depois nós ganhamos, assim, aprendemos a criticar os estudos clínicos, a criticar aquilo que nós devíamos aplicar ou não, e dentro dos poucos medicamentos que nós utilizamos com o transplante, nós aprendemos também a balancear o uso de cada um deles, e mesmo na prescrição nossa do cotidiano, de outras situações clínicas, o fato de você se envolver em pesquisa clínica, você fica mais rigoroso, assim, na acomodação de um novo medicamento, você fica bem crítico. Eu sou extremamente crítico quando eu vou prescrever, assim, a minha prescrição é bem curtinha, porque cada medicamento que você prescreve tem o seu efeito colateral na saúde e no bolso, né? Então, eu aprendi bastante isso aqui na pesquisa clínica, e nós estamos discutindo isso já essa semana. Não tem um curso no curso de formação nosso, não tem aulas de terapia. Como que você prescreve? Você entende a fisiologia, mas não tem aulas de farmacologia mesmo aplicada. Como que você... E depois disso, nós aprendemos, conseguimos fazer bastante ensino, pós-graduação, e formar esse grupo enorme de pessoas que estão distribuídos em todas as áreas de pesquisa clínica, assim, na indústria farmacêutica, em outras instituições, que você começou essa formação aqui, principalmente de farmacêuticos, que você liderou mesmo. Esse conceito de utilização de farmacêutico em pesquisa clínica, como você criou, foi você que foi o principal responsável, assim, da disseminação desse conceito no Brasil todo, e formação desse monte de pessoas no mercado hoje. Obrigada. Estão dando derivados aqui do hospital. Parabéns, hein, você. Não. Você e o Hélio, né? É a vez de ficar elogiando você agora aqui. E eu já avisar da semana que vem, o Nilson, que é também derivado daqui, né? Vai falar sobre imunometabolismo no transplante experimental. O Nilson hoje ele é professor titular de imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele tem também uma participação grande na FAPESP, tem uma participação na organização da pós-graduação na USP. É uma pessoa que cresceu bastante, fez diversos estágios no exterior, também dentro da mesma linha assim, que você desenvolveu aqui. Eu queria agradecer bastante e passar a última palavra com você. É sempre uma honra estar aqui e dividir a história da pesquisa clínica que eu participei junto com vocês. Espero voltar mais vezes. Isso. E me sinto sempre muito privilegiada de ter vivido tudo isso e continuar em contato com todos vocês. Muito obrigada pela atenção e interesse de todo mundo, de estar aqui discutindo comigo.